Hello guys, welcome to my Kids Bilingue. Eu sou a Isis Freire e no vídeo de hoje eu quero conversar com você a respeito de algo muito importante. Se você está querendo tornar o seu lar bilíngue, se você quer que seu filho fale inglês, fique atento a essa dica muito importante que eu vou te dar, muito valiosa, e que é a seguinte: você não é o professor de inglês do seu filho. E por que eu digo isso? Eu digo isso pelo seguinte: quando a gente resolve que a gente quer que os nossos filhos aprendam alguma coisa, às vezes a gente pode adquirir aquela postura de professor, né? E junto com a postura de professor, normalmente vem uma expectativa, vem algumas cobranças, né? E se isso ocorre enquanto você está querendo que o seu filho aprenda inglês de uma forma descontraída e natural, não vai funcionar. Por quê? Porque a criança pode até pegar uma birra, pode ficar com raiva, não querer fazer, ver isso como uma obrigação. Eu digo isso por experiência própria, né? No meu caso foi até um pouco mais complexo, porque eu de fato dava aula de inglês para os meus filhos. A gente tinha uma turminha de crianças que vinham aqui em casa e eu fazia aula com todos eles, uma aula bem bacana, super dinâmica e tudo mais. E mesmo sendo assim, às vezes eles não queriam participar e achavam que era mais uma obrigação, se sentiam uma cobrança grande. E de fato, durante as aulas, eu estava ensinando, estava corrigindo, estava realmente sendo uma professora. E eu sei que isso não funciona, tá? Não funciona o pai ser professor ou a mãe ser professora do filho. Então, a minha sugestão e o meu método e o que eu trabalho junto com os pais é de que o bilinguismo seja introduzido, que o idioma inglês seja introduzido de uma forma muito natural, muito tranquila, sem cobranças, sem testes, né? E o que eu quero dizer sem testes? Porque a gente, quando nossos filhos aprendem alguma coisa, se eles, né, são bem-sucedidos naquilo, a gente tem a tendência, né? Eu sou mãe, eu sei disso, a gente tem a tendência a querer, né, mostrar para as pessoas, a sentir, né, aquele orgulho, falando: nossa, meu filho fala inglês. Filho, vem cá, mostra pra tia como você fala inglês. Gente, não façam isso, né? O bilinguismo dentro da sua casa tem que ser de forma muito natural, né? Muito natural mesmo. E o que eu quero dizer por muito natural? Quero dizer que ele é inserido no contexto, né? Então, ou seja, uma imersão, e você vai estar usando ele da mesma forma como você usa o português, né? E aí, só que uma das coisas que às vezes a gente acaba corrigindo nossos filhos quando eles estão falando português, né? Mas nem sempre. Então, se a criança é ali pequena, né, tá entre os seus 0 e 6 anos de idade, não corrija, né? Porque a criança vai estar absorvendo. Se você falar com ela corretamente, vai chegar um ponto que ela vai falar corretamente. Os filhos têm a tendência de imitar os adultos ao seu redor. Então, você não precisa se preocupar com isso, porque a criança vai absorver. E aí, a questão é, se a criança, por exemplo, vou dar um exemplo típico para você não cair nesse erro, né? Você faz uma pergunta para a criança em inglês e a criança responde em português. O que você deve fazer? Corrigi-la? Falar: não, filho, agora é hora de inglês. Não faça isso. Se a criança respondeu para você em português, significa 1, que ela já entendeu a sua pergunta, certo? 2, não force a barra. Forçar a barra é a pior coisa que a gente pode fazer quando a gente está introduzindo o bilinguismo
nas nossas casas. Então, muito cuidado com isso e sempre lembre-se dessa frase: você não é o professor de inglês do seu filho, tá? Você é o pai ou a mãe e, claro, sempre faça de uma forma muito amorosa, muito carinhosa e mantendo a conexão com o seu filho, certo? Então, essa é a minha dica de hoje. Até fiz uma listinha aqui que o inglês, a introdução do idioma inglês através do bilinguismo, usando técnicas específicas aí na sua casa, ele tem que ser divertido, natural, sem cobranças, sem testes ou exames, sem ser chato ou insistente. Não insista, se seu filho tá ali, ele não tá afim de responder em inglês, não tá afim de falar inglês, não insiste, porque é pior, tá? Então, mantenha em mente que a dosagem é muito importante. Faça de uma forma natural e não crie muita expectativa. Por quê? Porque você vai estar ali, você vai estar falando o idioma e você vai estar repetindo todos os dias. Ele vai aprender. Você não precisa criar uma expectativa de essa semana eu falei essa frase 3 vezes, eu quero que meu filho use ela. Não crie expectativas. Faça de forma natural, tranquila, que vai dar certo sim, te garanto por experiência própria, como professora de inglês, como mãe de 2 crianças e como alguém que já estudou muito sobre esse assunto. Te garanto que funciona se for feito de forma natural, tranquila, divertida, sem cobrança, sem exigências. Funciona sim, você consegue transformar o seu filho numa criança bilíngue se você conseguir fazer sem testes, sem expectativas e sem achar que você é o professor de inglês dele. Sempre lembre-se, você é a mãe, você é o pai. Então, essa é a sua função, mãe ou pai. E vocês estão adquirindo ou passando um conhecimento para o seu filho, mas ele tem que ser feito de forma realmente natural, assim como você introduziu o idioma materno, ou para vocês que são os sortudos que vão começar bem cedo, da mesma forma que você está introduzindo o idioma materno naturalmente, ok? Então essa é a minha dica de hoje, espero que vocês tenham gostado. Espero de coração que vocês sigam ela assim à risca e sempre lembrem-se dessa frase: você é o pai ou a mãe, ou a avó ou o cuidador, mas você não é o professor de inglês do seu filho, ok? Esse vídeo foi feito para o My Kids Bilingue. Eu sou a Isis Freire. Se você não está inscrito no meu canal, se inscreve. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like e, claro, se você tiver interesse em estar recebendo mais informações em como tornar o seu lar bilíngue e dicas bem valiosas, se inscreve no meu canal e ativa o sininho, ok? I will talk to you soon, guys. Bye, bye.